Boa noite! Tudo bem com vocês? Hoje é uma noite muito especial porque eu tenho um convidado muito especial aqui para conversar com a gente. Tô esperando ele entrar, já entrou. Braulino, pede para participar, que eu acho que é mais fácil. Você consegue me chamar e eu não. Boa noite para todo mundo. Tinho. Olá, tudo bem? Opa, Que prazer enorme! Muito feliz de te ter aqui com a gente. Eu que bom, eu vou tomar a também. liberdade de te apresentar ao meu modo e aí depois vou deixar espaço para você falar o que quiser, tá bom? Perfeito, querida, Bom, perfeito. Vamos lá. eu te conheci através do Lutz, do podcast, e eu adorei porque eu gostei muito do seu episódio. Eu assisti os dois, mas eu achei super interessante a forma de ligar a neurociência com a filosofia, com a Sim, questão sim, do existencialismo, de você ter um propósito, de falar de amor, de falar de Deus e da física quântica. Então, sabe quando te dá uma explosão assim na mente? Porque eu estudava tudo isso, parecia que eram pacotes separados. E aí, quando sim. eu assisti o seu podcast, parece que tudo isso se uniu de uma forma que eu falei assim: caramba, tudo aquilo que eu já sabia tem conexão, eu não tinha conectado, mas é isso. Então eu adorei, eu queria te falar que assim, me dá um orgulho muito grande de ver psicólogos, neuropsicólogos com tamanha inteligência assim, é muito gostoso ver outra pessoa brilhar, porque te dá orgulho assim. Então, muito feliz de te ter aqui. Obrigada por ter aceitado o convite, de verdade. Eu acho que a gente vai bater um papo muito bacana. Você é Sim. especialista aí em neurofeedback, que é uma área do meu interesse também, que eu quero muito estudar, já estou vendo de estudar. Então, acho que a gente vai poder falar de circuito, de parte elétrica, e de tudo isso. Deixei uma caixinha de pergunta aí para o pessoal, entrou umas perguntinhas para nós. E aí, se você quiser falar Perfeito. alguma coisa, fica à vontade, a gente começa nosso bate-papo. Muito bom, muito bom. Então, quando eu pensei na lógica da psicologia, aliás, até antes mesmo da neuropsicologia entrar na minha vida, eu ficava indagando muito que talvez fosse uma grande deficiência nossa enquanto profissional não ter a capacidade de fazer a interpretação dos códigos elétricos cerebrais. Em 2012, eu comecei a ter acesso a um grupo de estudos da Holanda, que hoje, na verdade, eles são os grandes produtores de um dos melhores, talvez se não for o melhor, aparelho de neurofeedback que o mundo conhece, que é a Mind Media. É uma empresa muito bem conceituada, muito bem posicionada. Naquela altura, a única coisa que eu ouvia falar deles é que eles estavam tentando trabalhar com essa ideia de interpretação de códigos elétricos cerebrais. E aquilo me gerou muita curiosidade. Trabalhei durante um tempo de uma forma bem árdua, assim, focado nesse objetivo de ir até a Holanda, em loco, conferir o que é que esse pessoal estava fazendo. E aí foi exatamente o que eu fiz, né? E naquela altura, tive a grande oportunidade de ter a companhia da doutora Valéria Modesto, que é uma neurologista, neurofisiologista, que está um pouquinho perto de você agora, né? Eu já estou no Nordeste, não estou mais em São Paulo, apesar de ter trabalhado aí a semana toda, semana passada. Ela está em Juiz de Fora e hoje faz um trabalho muito significativo aí em São Paulo também. E aí nós começamos a perceber que, na verdade, muitos grandes centros que focam a ideia da neuromodulação, eles não conversavam entre si. E aí a gente começou a fazer uma proposta meio que juntar o quebra-cabeça, absorver o que havia de melhor em cada um, filtrar algumas coisas que não pareciam que se encaixavam dentro da nossa lógica e fomos seguindo nessa abordagem que hoje o Brasil conhece, outras pessoas fora do Brasil também conhecem, com um termo que a gente gosta muito chamado neuropsicologia integrativa ou neuromodulação de precisão. Então, para resumir para as pessoas que estão na audiência com a gente, o nosso cérebro trabalha com energia elétrica
E esses circuitos elétricos cerebrais, eles têm uma programação que eu gosto de dizer que é um código-fonte humano existencial. E esse código-fonte, ele determina qual vai ser o teu pensamento, qual vai ser a explosão emocional e deflagra automaticamente uma influência direta no seu comportamento. E eu costumo dizer ainda que esse processo ele é matemático e não muda. Primeiro tu pensa, depois você sente deflagrar os pensamentos em formato de emoção e essas emoções vão influenciar diretamente o tipo de comportamento que cada indivíduo vai ter. Então, se a gente consegue ter algum nível de controle ou de calibração, que é um termo didático, mas fica grosseiro para pensar sobre o cérebro, e o nome técnico seria neuromodulação, se conseguimos de algum modo ajustar esses potenciais elétricos de acordo com o banco de dados de cérebros saudáveis, acaba que você tem um resultado muito positivo nessas três esferas que, se você for parar para pensar, impacta diretamente quando a gente pensa em distúrbios psicológicos, em alterações comportamentais, que é exatamente a influência da atividade elétrica sobre tudo que a gente pensa, sobre as coisas que a gente se sente impactado pelas emoções e sobre os comportamentos que a gente executa no dia a dia, inclusive. Nossa, perfeito. Tem um monte de coisa que eu quero te perguntar, assim, porque eu Vamos a gosto. elas. Vou começar por uma que eu fiquei pensando e que eu juntei, enfim. Eu vi recentemente o podcast do Nicoleles, do Miguel Nicoleles, e Sim. ele está trabalhando numa hipótese de um paper que vai ser lançado brevemente sobre, na verdade, a atividade elétrica do cérebro. O que ele está defendendo? Que todo transtorno mental, na verdade, ele tem uma base que seria a epilepsia. Então, quando ele olhou a atividade cerebral dos ratos, ele viu que o rato, por exemplo, com toque, quando você olhava em termos elétricos cerebrais, era como se ele tivesse um foco de epilepsia. E que Uhum. dependendo de onde aquela epilepsia, aquele foco epilético, ele está centralizado, ele vai atingir uma área. Então, nem sempre você vai ter a epilepsia, a doença tal como a gente conhece, mas às vezes vai se manifestar numa depressão, às vezes um transtorno de déficit de atenção, às vezes uma anorexia, então transtornos alimentares. Por quê? Porque ele trabalha com essa base elétrica. E até então, né, até pouco tempo atrás, a gente olhava para a depressão e para outros transtornos como químicos. E agora a gente Uhum. sabe que na verdade a gente está falando de eletricidade, de uma outra área, né? Isso ficou provado agora. E ele já estava trabalhando nessa possibilidade. Você, no seu dia a dia, quando você olha para esses mapas mentais, você percebe isso? Que de repente todos esses transtornos, eles seriam como se essas pessoas elas tivessem microfalhas nesse sistema elétrico? Perfeita a pergunta, perfeita. E aí dá para a gente fazer uma linha de raciocínio baseada em muitas coisas que já são bem sólidas, assim, quando pensamos na neuromodulação. A primeira delas é que já existem marcadores biológicos muito sólidos para alguns casos, assim, algumas alterações psíquicas que afetam a humanidade de uma forma geral. O marcador biológico, por exemplo, para a depressão, é o marcador mais bem consolidado. E o que é que esse marcador é, na verdade? É uma descarga elétrica considerada lenta dorso lateral esquerda. Então, quando o Nicoleles se refere a essas pequenas expressões epiléticas ou convulsivas, a gente também pode trocar e dizer que são pequenas descargas elétricas, mas pequenas ao ponto de serem significativas de alterar o comportamento. Então, por exemplo, não se espera uma potência do ritmo alfa, que é considerado uma atividade elétrica lenta, para a região temporal e pré-frontal, e quando esse alfa ele se estabelece, ou o nível teta, né, que é uma atividade elétrica ainda mais lenta em termos de frequência, mas quando ele está numa potência muito alta na região dorso lateral esquerda, a gente entende que ali, baseado em infinitas pesquisas, infinitas captações eletroencefalográficas e fisiológicas ao longo de todos esses anos de estudo, a gente entende que ali tem um marcador biológico que vai lentificando o sujeito em termos de velocidade, mas a potência está muito alta. É como se uma atividade elétrica que não era para ter tanta potência ali, ela começa a permanecer dessa maneira, mas a velocidade dela não condiz com aquela área cerebral que funciona com frequências muito mais velozes.
isso impacta diretamente no comportamento, nas emoções e na maneira de pensar. Se a gente pegar aí o que a gente entende classicamente por um quadro depressivo, a depressão, de algum modo, ela tira a vontade e a capacidade de sentir o prazer e as sensações agradáveis quando pensamos em todos os sentidos. Né? Seja um cheiro agradável, um perfume que sempre trouxe uma sensação agradável, uma comida que você sempre gostou e você come e não consegue sentir o prazer. Você olha para o seu filho, olha para uma pessoa que você ama, um ente querido da família, sabe, conhece aquele sentimento de amor, de afeto, mas você não consegue ver ele aflorar, ele se manifestar naquela altura. Quem que impede isso? Justamente essas configurações elétricas que estão em um formato não esperado para aquele traçado. Então, isso traz muitas questões relacionadas a isso. Voltando ainda para a linha de raciocínio da pesquisa do Dr. Nicoleres, a gente pode falar de uma coisa neurofisiológica ainda mais profunda. Por exemplo, é muito comum determinados tipos e catálogos de descargas elétricas, por exemplo, em caso de autismo, que não trazem nenhum tipo de evidência de crise convulsiva ou qualquer manifestação, vamos dizer assim, física, clara e evidente, mas ela está ali presente. Então, por exemplo, é muito comum nos quadros de autismo clássico ele ter uma descarga elétrica convulsiva a nível temporal, por exemplo. Né? Então, inclusive em crianças com o perfil Asperger, que a gente diria que são os autistas leves, inclusive de alta habilidade. Eu tenho alguns casos desses que eu já cuido, e é interessante como a gente, na parceria com a neurofisiologia, né, com o neurofisiologista, a gente consegue entregar um tratamento com muito mais qualidade, porque aí o paciente toma a medicação de uma forma mais inteligente, baseado nos mesmos mapas que a gente faz para pensar uma sessão de neurofeedback, uma sessão de TDCS. O neurologista capacitado e voltado para esse estudo elétrico cerebral, ele também consegue constituir um protocolo adequado para esse sentido. Então, a gente tem uma resposta muito mais interessante. Então, eu vejo que talvez... não sei se daria para a gente estar falando em termos de descargas elétricas convulsivas epiléticas, mas a gente já sabe que para o funcionamento dentro de uma faixa de normalidade do cérebro, considerando o que é o fenômeno da epilepsia e das descargas, a gente já tem um arcabouço catalogado muito interessante. Quer ver? Eu vou te dar um outro exemplo aqui, que vale muito a pena dentro dessa tua pergunta, que é exatamente pensar que o TDAH hoje já tem 5 subtipos, 5 fenótipos de comportamentos elétricos que vai deflagrar uma predominância ou da hiperatividade, ou da impulsividade, ou do próprio déficit de atenção. Outra questão muito interessante relacionada a isso é que o mapa hoje ele faz um diagnóstico diferencial em TDAH muito interessante. Isso a gente conseguiu constituir através da pesquisa do Dr. Antônio Martins Mourão. Ele é um português que vive em Londres já há mais de 30 anos, casado com uma brasileira de Pernambuco. Olha que legal. E ele, na pesquisa dele, conseguiu mostrar o fenótipo do TDAH, que é uma lentificação alfa pré-frontal, que a maioria dos TDAHs tem esse marcador biológico, a maioria no sentido de 60%, e são os TDAHs que respondem muito melhor ao metilfenidato, que é a Ritalina. E aí, vou lembrar a vocês que nos Estados Unidos existem muitos grupos de pais em formatos de associação que brigam muito em relação à Ritalina. Por quê? Porque 40% do perfil TDAH passa muito mal utilizando a Ritalina. Então, a gente já sabe que esses 60% dessas pessoas não, se está fora dos 60% desse fenótipo, ele não vai ter boa resposta à Ritalina, mas vai ter uma boa resposta, por exemplo, ao Venvance, que é a lisdexanfetamina. E quem é que tem boa resposta ao Venvance? Justamente são as lentificações sensório-motora, olha que interessante. Então, com o mapeamento hoje, você consegue constituir um relatório fidedigno, baseado em evidência, em um instrumento matemático, a gente poderia dizer que é uma espécie de ultrassom da atividade elétrica cerebral, e entregar um resultado que, se você trabalha com a equipe multidisciplinar, o psiquiatra consegue prescrever com mais evidência, com mais clareza, não precisa ficar fazendo testes terapêuticos, que muitas vezes de terapêutico esses testes não tem nada, porque o paciente sofre muito com os efeitos colaterais. Então, se você pode antever esse processo, a gente consegue alcançar algo muito interessante. Eu ainda faço uma outra associação que eu julgo ser bastante interessante, que basta a gente lembrar
da evolução da ultrassom enquanto tecnologia. Ela era 2D, o médico precisava fazer um estudo de muito tempo para ganhar uma habilidade visual, para conseguir identificar dentro daquela imagem preto e branca, completamente borrada. Hoje a gente tem a ultrassom 4D, que é possível tirar até a foto, ver os traços genéticos do pai e da mãe. Então o processo está nesse caminho evolutivo. Os marcadores biológicos elétricos, eles já conseguem constituir mapas com um olhar muito interessante, mas eu vejo que vai evoluir muito mais ainda. Inclusive, eu brinco sempre, né, em palestras, em lives, em visitas a podcast, que eu não quero morrer antes da atividade elétrica ser transformada em imagem e som. Realmente você vê essa constituição e digo a você que a gente não está muito longe disso. Ah, não, porque o próprio Nicoleles, ele fala que, na verdade, quando ele está com um aluno de doc ou de pós-doc, ele pede para o aluno ficar numa sala, ele vai para outra sala e conforme o aluno vai tocando no cérebro do ratinho, ele sabe exatamente em que local ele está pelo som. Então, Sim, ele vai se baseando, ele sabe toda a estrutura que o aluno está tocando, mesmo não estando na sala, só pelo som que a estrutura faz. E os exatamente. alunos ficam impressionados com isso, porque ele fala que, na verdade, cada onda do nosso... Ela tem um ritmo como uma música. Então, que Exato. sabe pelo som qual é a região que você está tocando pelo som. Então, eles já estão vendo isso, né? Lógico que a gente está falando de rato. Inclusive, teve uma pessoa que fez um comentário aqui, ratinho tem toque. É feito em laboratório. Então, na verdade, eles mudam ali a genética do rato para que ele simule uma patologia humana. Então, é Sim. feito em laboratório. Não é que naturalmente esse ratinho nasceu com toque, mas é rato de laboratório mesmo, usado para pesquisa, para que depois a gente possa reproduzir isso para a parte da farmacologia. Tem um chão até chegar Sim, nos seres sim. humanos, mas começa assim, né? São as pesquisas de base ali que vão embasando o trabalho que vem depois. Quando a gente fala de onda alfa, Uhum. se eu entendi bem, né? Aqui no córtex pré-frontal das pessoas com TDAH é como se elas tivessem mais onda alfa. E quando a gente fala de meditação, a gente fala de aumentar as ondas alfas. Por que Sim. a gente recomenda mindfulness para pacientes com TDAH, tendo em vista que eu estou aumentando a minha onda alfa e a minha onda alfa é o que gera o meu TDAH? Perfeito, excelente pergunta. A onda alfa, a frequência alfa, é a frequência mais importante do cérebro, porque ela determina a velocidade de processamento cerebral. Só que a localização saudável dela é na região occipital, no máximo na região parietal. Quando a gente entra num processo de mindfulness, um transe hipnótico, ou até mesmo um processo de meditação dinâmica, que as atividades físicas, cardio, exerce com maestria isso, eu brinco sempre e falo sempre nos meus vídeos que atividade física cardio é neuromodulação natural. Existe uma relação entre a onda alfa e a onda teta. Quando essa relação ela se compõe, você abre uma espécie de portal onde o estado de consciência ele fica diferenciado. E espera-se que nesse trabalho de processo meditativo, inclusive o treino de meditação, o treino cardio, a auto-hipnose, elas geram uma potência e um incremento de alfa na região occipital e parietal. Acontecendo isso, você tem um resultado muito significativo em termos de aumentar a capacidade de concentração, aumentar a velocidade de processamento do seu cérebro e os resultados são fantásticos. Então, quando um TDAH aprende a meditar, ele está fazendo um treino onde ele está entrando num processo de incremento da onda alfa na região correta. Ela não aumenta na região pré-frontal, ela vai aumentar lá atrás e o resultado é fantástico. Tá, porque na verdade é como se ela estivesse na região errada, como se ele tivesse uma concentração Sim, dessa onda exato. em um lugar que talvez não seja tão favorável quanto se ela tivesse mais ali atrás. Exatamente, exatamente. E E o o que que treino é? de meditação faz com que essa potência de alfa ela fique mais rica, mais robusta, exatamente no lugar onde naturalmente ela deve estar. Tá. E o que que é a assinatura cerebral? Tá certo? Eu falei certo? É Ah, assim, falou certíssimo, falei? certíssimo. Assinatura Eu gosto cerebral? de falar desse assunto porque existe um tema hoje extremamente moderno, o Dr. Nicoleles vira e mexe, ele toca nesse assunto também, que é o fenômeno da concursão. A concursão é um fenômeno
principalmente baseado em pancadas físicas, né, que é muito comum em jogadores de futebol, lutadores de MMA, lutadores de boxe, onde você cria uma assinatura elétrica patológica, e essa assinatura elétrica patológica, ela só é percebida do ponto de vista funcional. Você faz uma tomografia, faz uma ressonância, o cérebro daquele indivíduo vai dar perfeitamente normal. Mas existe uma alteração elétrica, que a gente poderia chamar de assinatura, que gera um efeito patológico. Esse seria o lado ruim da situação. Existem N outras assinaturas elétricas que são extremamente saudáveis para o cérebro. Por exemplo, se você cria um treino cardio, uma caminhada que seja, com uma rotina, com uma constância, no horário específico, sem ficar falando com o colega que anda com você, você vai criando uma onda que a gente chama de SMR, que é a onda sensório-motora. E ela vai fixando uma frequência que está um pouquinho acima do alfa, de 12 a 15 Hz, antes de chegar no beta. E essa atividade sensório-motora ela é muito rica para o cérebro, porque ela traz um senso de equilíbrio, ela melhora a performance de qualquer pessoa, ou de um atleta de alta performance, quanto de uma pessoa que faz um treino amador. Então, quando você trabalha nesse processo, que é uma coisa que custo zero, tecnologia quase que nenhuma, é você acordar de manhã, botar um tênis e caminhar. Não precisa correr. Rítmica, cardio. E aí essa atividade vai gerando uma assinatura elétrica extremamente saudável. Tudo que nós fazemos no neurofeedback, que é um exercício para o cérebro, onde a gente comanda a potência e o aumento e o estímulo de uma determinada onda cerebral ou a inibição dele, também é uma assinatura elétrica. Inclusive, tem um termo bem moderno agora que a gente chama de neuropriming, que seria a impressão neurológica baseada em um estudo anterior para gerar aquele resultado e consolidar. Quando ele é consolidado, gerou-se um aprendizado neurofisiológico que vira uma base cerebral que pode dar uma proteção incrível para o paciente. Inclusive, você pode criar, sobre o marcador biológico, por exemplo, da depressão, uma nova assinatura elétrica mais veloz. Se ela tiver mais potência, ela simplesmente vai estar tratando o processo depressivo. Olha que coisa fantástica. Nossa, que perfeito. Isso é incrível, né? Porque é justamente o que o paciente precisa. E em termos Exato. de esporte também, porque você tem a capacidade de, por exemplo, usar a sua mente para você fazer muito mais repetições. Se você precisar, por exemplo, treinar pênalti, você tem uma limitação física do movimento, porque chega uma hora que você cansa e tudo mais. Mas se você treinar a mente, você consegue fazer, de repente, 5.000, né? Sim, perfeito. Você vai sem parar, porque você não tem o cansaço físico. Então, você consegue usar a tecnologia a seu favor nesse sentido. Perfeito. Inclusive, eu tenho um caso interessante para falar para vocês a respeito disso, que um dos trabalhos de conclusão lá na Holanda, de toda a imersão que a gente fez, eram estudos com triatletas de alta performance. O caso que eu peguei foi muito curioso, porque era um sujeito muito dedicado, ele ia muito bem na corrida, ia muito bem na natação. Quando chegava na bike, ele perdia performance a partir do quilômetro 60. E aí a gente começou a fazer uma investigação e descobrimos que a atividade elétrica sensório-motora dele, depois de um tempo, ela começava a cair potência. E aí a gente começou a fazer esse treino, ele melhorou a princípio, depois voltou a piorar os resultados. Aí nós decidimos investir no neurofeedback, que era uma avaliação da potência e da frequência já no músculo da perna dele. E aí a gente percebeu que um lado da perna, que era o lado dominante, recebia uma frequência e uma potência na base aí de uns 25 Hz, que já é uma onda beta esperada para o estímulo muscular, e na outra era só 15 Hz, então tinha uma deficiência. A gente começou a treinar ele na bike, no rolo, onde ele foi criando uma lógica cerebral para dar calibração nas mesmas frequências na perna. O sujeito melhorou muito e aí conseguiu conquistar os resultados dele de performance nos 180 quilômetros, que na verdade é o trajeto de bike para o triatleta. Então, Nossa. esses treinos é muito incrível, assim, dá para você fazer. E, por exemplo, já existem estudos de neurofeedback, por exemplo, para aumentar a potência muscular do chute de um jogador, por exemplo, ou para ele ter a habilidade de chutar com os dois membros, com as duas pernas, esquerda e direita, por exemplo.
Eu não trabalho, tá, com neurofeedback, eu só conheço, mas eu trabalho Uhum. com treinamento cognitivo. E quando a gente fala de treinamento cognitivo, a gente fala de neuroplasticidade. Então, Sim. de uma certa forma, a gente está falando aí de coisas parecidas. E aquela habilidade que eu adquiri a partir do momento que eu comecei a fazer um treinamento cognitivo, se eu continuar usando aquilo, então, como se fosse, vai, fazendo um comparativo aqui, como se fosse inglês. Eu aprendi a língua. E aí, se eu continuo usando aquela língua, eu mantenho aquele aprendizado. A gente Sim. pode dizer que o neurofeedback funciona da mesma forma, ou esse paciente, por exemplo, com depressão, ele vai ter que se manter, ou tem cura. Assim, é possível a gente reverter o quadro, ou você vai ter que estar sempre estimulando e reestimulando aquele paciente, porque a partir do momento que, de repente, sei lá, ele deixar de fazer o neurofeedback, o cérebro dele automaticamente vai voltar a trabalhar da forma como trabalhava antes. Perfeita pergunta, Nath. O neurofeedback ele traz respostas muito sólidas, inclusive em termos de longevidade, inclusive até mais do que qualquer estímulo elétrico não invasivo, como TDCS, TACS e por aí vai. As correntes contínuas ou alternadas. Por quê? O paciente participa de forma volitiva. E o que acontece, que é uma diferença entre o aprendizado cognitivo e um aprendizado fisiológico, é que você estabelece claramente para o cérebro uma frequência e uma assinatura elétrica que tende a ficar ali e ele, como background, ele usa aquela assinatura elétrica diariamente, mesmo que o paciente não precise ficar lembrando conscientemente daquilo. Então, a tendência do aprendizado e da mudança da configuração elétrica, ela tende a ganhar bastante longevidade. Quando é que se perde, por exemplo, um paciente que fez sessões de neurofeedback, tinha TDAH aos 12 anos de idade, chega aos 22 e ele começa a apresentar uma sintomatologia. Isso tem muito a ver também com relações globais e integrativas. Foi aí que eu e a doutora Valéria começamos a mudar um pouco a nossa abordagem de trabalho, quando a gente percebeu que muitas vezes o sujeito ele tinha um aprendizado no neurofeedback, depois voltava com a remissão dos sintomas. E a gente começou a perceber, por exemplo, que pacientes portadores de disbiose, que é a inflamação intestinal, ou que tem uma espécie de hipersensibilidade a determinadas comidas, que está na cozinha de todos nós, ele começava a mandar um código químico através da comida para o cérebro que desorganizava e as atividades elétricas lentas voltavam a ter predominância. Então, no nosso trabalho hoje, chamamos de neuropsicologia integrativa, justamente porque a gente aborda variáveis fisiológicas que estão na base para o cérebro. Ora, estamos falando do órgão mais caro, mais nobre, que a gente poderia pensar a respeito do corpo humano. O cérebro é 1,5 kg de gordura, no máximo 2, que recebe com prioridade tudo que a gente come numa média de 25. Então, assim, para se alimentar, seja no café da manhã, no almoço, no jantar, nos lanches que intercalam essas grandes refeições, a gente está mandando uma informação para o nosso cérebro. Como a gente quer que ele funcione. Então, se você toma café o dia inteiro, você está dizendo ao seu cérebro que ele precisa ficar psicoestimulado o dia inteiro. Imagine um TDAH que já tem uma velocidade de processamento alta, que passa despercebido em várias instâncias da percepção e da atenção, começa a tomar café para ficar acordado. Em algum momento o cérebro vai ficar tão psicoestimulado que ele não vai conseguir dormir bem à noite. Aí, muitas vezes acontece isso, não só com pessoas TDAH, muita gente que estabelece como um vício, como uma rotina, por exemplo, programar com cafeína o dia inteiro, quando chega à noite não consegue ter um sono reparador e começa a fazer uso dos benzodiazepínicos, por exemplo. Então, de dia você estimula quimicamente o seu cérebro, à noite você dá uma porrada nele e diz, vai dormir agora que eu não quero mais você esperto. Então, assim, quimicamente, é possível fazer uma comunicação com o cérebro o tempo inteiro a partir do que você come. E o maior estímulo sempre vence. Não tem estímulo maior do que o que a gente ingere enquanto comida. Então, eu costumo dar o seguinte exemplo para os meus pacientes. Você já viu uma pessoa que foi diagnosticada com diabetes tomar a medicação e continuar comendo açúcar? Ela melhora? Não melhora. Um paciente que foi diagnosticado com hipertensão, tomar a medicação, mas continuar comendo gordura em altas dosagens, comendo sal em altas dosagens. Essa pessoa melhora? Não melhora. O maior estímulo sempre vence e o estímulo está na comida. Então, a gente tem que fazer uma conexão muito alta com a nutrição hoje, quando diz respeito à saúde cerebral.
porque ele é o primeiro a receber impacto, e o impacto é silencioso. Quando o cérebro começa a manifestar alterações no comportamento, no pensamento e nas emoções, é porque as coisas já estão muito degradadas. Então chama bastante atenção em relação a isso. O neurofeedback ele tem uma resposta muito duradoura, por assim dizer, porque consolida um aprendizado que não é cognitivo, é neurofisiológico. Então aquele ritmo elétrico tende a se manter funcionando, porque mesmo num background sem a consciência, o cérebro está usando aquela configuração diariamente, muitas vezes quando a gente está dormindo, inclusive. Então tende-se a ter uma melhora com longevidade por conta dessa situação fisiológica, por assim dizer. Como você falou de coisa química, né, da parte química, eu acho que tem uma pergunta aqui que vai casar muito bem, tá? O João Vamos lá. perguntou: dependência química pode estar relacionada puramente às reações bioquímicas ou outros fatores envolvem o mecanismo de recompensa, inclusive para portadores de TDA? Na verdade, eu acredito que ele seja portador de TDA e ele está perguntando se um paciente com TDA que faz uso de substância, né, Uhum. se tem uma relação, de repente, só química, bioquímica, ou se tem alguma coisa elétrica vinculada a pacientes com dependência. A primeira coisa, João, que a gente precisa entender é que a atividade elétrica é a última instância que pode ser medida, que está mais próximo do mundo das ideias, pensamento e emoção. Não vem nada depois da atividade elétrica. Toda a estrutura metabólica do corpo, toda a estrutura química, biológica, ela funciona a serviço da produção elétrica. E essa produção elétrica altera a configuração e funcionamento a partir da qualidade da matéria-prima que vem do que você come e como o seu corpo está metabolizando isso. Então, está tudo muito integrado, não dá para dividir, a não ser que seja por uma questão didática, falar dos efeitos elétricos e dos efeitos químicos ou metabólicos. Mas eu tenho algumas reflexões para falar sobre isso. A primeira delas é que todo portador de TDAH, ele tem instintivamente uma necessidade de buscar soluções para aquilo que está incomodando. Então, muitas vezes se usa a comida como remédio, se usa outros tipos de droga como remédio, a exemplo da própria cannabis, a exemplo da cocaína, a exemplo do álcool. E isso não acontece só no TDAH. Por exemplo, eu discuto muito, Nath, a questão da depressão moderada, que é uma depressão que não melhora nem piora, mas ela está sempre ali constantemente à espreita da pessoa que sofre com isso. Então, a depressão moderada, por ela não trazer um resultado de impacto incapacitante, ela não aparece tanto e ela também não é tão leve e sutil, porque ela está ali cronificando você gradativamente. Então, o que é que o sujeito portador de uma depressão unipolar moderada faz, por exemplo? Ele instintivamente vai compensando na comida, vai compensando na bebida, vai compensando em outras drogas. Eis que em algum momento ele tem a necessidade, porque um familiar chega: ah, você tá sobrepeso, você está dormindo demais, você está com dificuldade nisso e aquilo. Vamos ao médico ver o que está acontecendo. Aí chega no médico, o médico vai ver uma sintomatologia clínica de alteração da glicemia, de outras alterações e implicações clínicas. E aí o médico começa a se sugerir que o sujeito, por exemplo, ele abandone determinados hábitos. Deixe de tomar café dessa maneira, pare de comer açúcar, faça uma dieta assim assada. O sujeito até tenta. E nessa hora, quando ele abre mão do benefício imediato que estava compensando a depressão moderada, ela vem com tudo. Passa uma semana, duas, o paciente diz: olha, eu não consigo resistir isso aqui. Eu estou pior do que eu estava antes. Então começa a voltar aqueles hábitos compensatórios. Então é o que eu digo em terapia: você não pode tirar a perna de uma mesa sem colocar nada no lugar, senão a mesa cai. Você não pode tirar da pessoa um comportamento compensatório sem entender claramente por que é que ele está ali, sem dar algo que a pessoa possa entender como um suporte, ainda que temporário. Então, existe toda uma reflexão, que eu gosto muito dessa associação que você fez inicialmente, que é a ideia de pegar como base o entendimento da atividade elétrica, mas passear um pouco pelos atos filosóficos, passear um pouco pela psicologia raiz, como eu gosto de chamar, e depois dialogar com a medicina, com a neurofisiologia, e hoje uma coisa fundamental: eu não consigo ver minha vida profissional sem me relacionar com a nutrição. São Legal. coisas fantásticas que a nutrição tem trazido para dar respostas incríveis. Basta a gente ver hoje o post do Dr. Pedro,
Dr. Pedro estudou com o Felipe Fregni lá no Hospital Spodd, em Harvard, que é a maior referência no mundo hoje de neuromodulação, e ele traz um pôster mostrando os benefícios da creatina, que é conhecida amplamente no mundo fitness, Para com memória. os benefícios para as questões cerebrais, inclusive cognitivas para a memória. Pra Então, memória. assim, quando você começa a integralizar essas coisas, e a nutricionista que conhece o poder que ela tem, ela vai muito longe nesses aspectos e traz, assim, resultados incríveis. A gente tem trabalhado muito voltado nessa lógica para submeter o paciente a busters cognitivos, a moduladores de humor, ansiolíticos, todos com base na fitoterapia, associados à neuromodulação, e o resultado é incrível. Muitos pacientes, inclusive, com a autorização do psiquiatra, se sentem desmamando e se libertando da medicação sintética, porque os efeitos colaterais, a gente já sabe, sempre vão ter, sempre vão existir. E você usar uma composição, uma fórmula, que todos os elementos ali existem na natureza, o seu cérebro, o seu corpo, de forma sábia, sabe identificar com muito mais clareza. É diferente você receber uma molécula que foi composta no laboratório de uma forma sintética com um objetivo específico. A gente nunca sabe exatamente qual é o efeito colateral que aquele processo, do ponto de vista metabólico, vai gerar a longo prazo. Diferente do que se compõe na natureza, porque o corpo é sábio, ele sabe entender aquilo e identificar uma molécula que já existe na natureza. E isso é fantástico. Espero que eu tenha esclarecido um pouco aí para o João. Nossa, fiz muito, né, João? Se você quiser mandar mais alguma coisa, eu quero fazer uma observação que eu acho importante da gente falar. Acho que você trouxe um ponto muito importante, que é de dizer assim, apesar de toda a evolução, de toda a tecnologia que a gente tem hoje, ainda é muito importante a tal da questão do acolher o paciente, né? Então, apesar de tudo, a gente não está falando aqui que aquela troca, né, o amor que o Freud falava, dessa relação terapeuta-paciente, que ela deixou de ser importante, porque eu acho que ela ainda é primordial, né? Ainda, apesar da gente ter tudo isso, toda essa tecnologia, a gente ainda precisa olhar para aquele ser e acolher aquela dor, e acho que é muito nosso papel enquanto psicólogo, independente de abordagem, do que você use como recurso, que você tenha, né, mesmo essa relação, essa troca mesmo, né, de acolhimento com aquele ser e de entender que tem um outro ali. Eu acho que isso é importante, né, só para as pessoas não acharem que, nossa, isso agora que tem esse tipo de tratamento, a psicoterapia vai deixar de existir. Eu acho que não, porque eu Pelo acho que contrário. conversar ainda é essencial, por mais que a gente tenha recursos. E com a relação das drogas, foi um insight aqui que me deu. Eu trabalhei 1 ano no hospital fazendo terapia assistida por ketamina. Então, a gente foi uma loucura, assim, porque ninguém faz isso no Brasil. E aí eu conheci um médico que fazia ketamina para paciente com depressão resistente, que já tinha feito mais de 3 tipos de medicação sem resultado. E aí o psiquiatra encaminhava para fazer a ketamina. E a ketamina, ela mexe, na verdade, também nos circuitos elétricos e não na parte química do cérebro, né? Então, ela tem um outro resultado por conta disso. E o que era muito engraçado é que os pacientes, quando eles vinham por depressão, principalmente depressão que não estava tendo resultado com os métodos tradicionais. E aí eles falavam assim: eu parei de beber, perdi a vontade de beber. Sim. Então e aí a gente conversava muito isso nos bastidores, assim, do quanto que o álcool, na verdade, muitas vezes não é a doença em si, né? É só um sintoma da doença, porque às vezes a doença que tá por trás, porque a pessoa às vezes falava assim: não, você tem um vinho em casa, eu gosto, aprecio tomar, e eu não tenho vontade de tomar vinho, aquela coisa que eu tinha do final de semana, e tinham outras pessoas que faziam uso regular mesmo, e que falavam assim: nossa, eu tô sem beber, não sinto vontade de beber. Então, o álcool vindo mesmo para suprir essa questão dopaminética mesmo, de ter um prazer, de ter. E que eu acho que é uma coisa que quando você vai no médico mais tradicional, assim, ele não olha para isso desse jeito, né? Você acha que o paciente é sem vergonha, né? Tá bebendo, para de beber, não pode beber. E não trabalha por esse lado, assim, né? De que aquilo que é como você falou, né? Você arranca o pé da mesa e não quer olhar pro que, né? Que ela vai ficar bamba, né?
Sim, sim. Isso é muito interessante, né? O primeiro ponto que me chama a atenção na tua fala é exatamente essa lógica, da relação terapeuta-paciente. Porque se a gente for parar para pensar, o maior efeito neuromodulador e a maior tecnologia que existe à nossa disposição é o cérebro do terapeuta influenciando o cérebro do paciente. Existe um livro incrível de uma escritora mexicana que foi psicanalista, depois ela enveredou e ganhou fama na hipnoterapia, porque ela foi aluna do próprio Milton Erickson, e ela escreveu um livro chamado Concerto para Quatro Cérebros. Um livro incrível nesse sentido. E em neurofeedback, a gente faz um trabalho e sempre orienta para quem está começando que um cérebro neuromodulado adequadamente consegue muito mais resultado com o seu paciente. Então, para mim, neuromodular o cérebro de alguém, eu tenho que estar com o meu cérebro neuromodulado. Porque o primeiro grande impacto e a primeira grande tecnologia de transmissão via Bluetooth e wireless, do jeito que a gente quiser pensar metaforicamente, é a capacidade motivadora, as convicções do terapeuta em levar o seu paciente para o caminho da felicidade. Isso é ponto taxativo. A gente volta lá em Jung, use todas as tecnologias que você quiser, puder imaginar, mas diante de uma alma humana, seja tão simplesmente uma outra alma humana. Isso faz toda a diferença. Eu Toda a tinha um diferença. paciente que era psicanalista e ele era lá do hospital e aí um dia ele fez algumas sessões, né? A gente conversava, enfim, e ele era super aceitava TCC, enfim, era Uhum, tal. E aí uma vez ele pegou na minha mão no final da sessão e ele falou assim: o que cura o paciente é o amor. É só o amor. O uhum, que eu sinto aqui quando eu tô com você é que você me ama e eu sei que é isso que tá me curando. E eu achei muito sim, bonitinho, porque ele tipo quis dizer assim que não importava a abordagem e que a gente tivesse uhum, visões diferentes, mas que o que importava era esse vínculo que era criado durante aquele sim, momento terapêutico e que isso era o que trazia a cura. E isso me marcou muito, assim, porque eu pensei, nossa, é verdade, né? Porque eu acho que quando você uhum, tá ali tem uma entrega, né? Que foi o que o sim, Freud falou de contra-transferência, né? Você tinha a uhum. transferência e a contra-transferência, mas a gente torce pelo paciente, né? A gente se Sem sombra de entrega, a dúvida. gente vibra junto, a gente torce pela pessoa. E eu acho que você usou um exemplo no podcast do Lutz que eu adorei, que é a questão da física quântica, né? Do quanto que o observador influencia o resultado. E isso eu achei Sim. sensacional, porque eu falei, nossa, abriu minha mente, assim, porque eu falei, é isso. Eu acho que o que Uhum. acontece é isso. A gente, enquanto observador, a gente influencia positivamente o resultado, porque a gente torce por aquele ser. Sim, sem sombra de dúvida. E aí a gente pode pensar outras coisas também, né? Porque quando a gente desdobra nesse resultado de pensar a lógica do paciente ou do terapeuta fazendo o que gosta, explosões elétricas cerebrais vão acontecer, né? O amor é o maior vínculo relacional, não entre pessoas, entre seres vivos. Então, é possível um ser vivo, um humano, transmitir amor para uma planta, é possível transmitir por um animal, é possível transmitir por uma causa abstrata. Então, eu fico imaginando quando alguém me pergunta qual o seu propósito de vida, quando eu respondo com minha resposta clássica de sempre, devolver pessoas ao caminho da felicidade, eu imagino que se eu estivesse sendo monitorado agora eletricamente, todos vocês iam ver uma explosão elétrica cerebral acontecer, porque de fato isso faz muito sentido para a minha vida, eu levo como um sacerdócio. Então, eu acho muito importante discutir essa perspectiva afetiva e o maior valor relacional entre na afetividade, que está lá no pico, no alto da pirâmide, de fato é o amor, né, que é uma instância viva, com mecanismos de funcionamentos próprios, e eu acho que dá para a gente poder até sentir essas configurações eletricamente se decidirmos fazer nesse sentido. O Thompson, né, ele faleceu agora na pandemia, eu tive a honra de fazer o último curso dele, no meio do curso ele não sentiu bem, a Linda, que é a esposa dele, seguiu o curso, e aí ele infelizmente veio a falecer. Mas ele colocava nos cursos dele claramente, é uma família de estudiosos de neurofisiologia e neuroanatomia, que tem um livro bem interessante chamado Thompsons e Thompsons, né? E ele colocava claramente que nos estudos dele, nessa captação elétrica cerebral, às vezes o traçado mudava e ele olhava para o paciente e dizia:
O que é que você pensou de negativo aí agora? E o paciente se assustava. Como que você está tendo acesso ao meu pensamento? É porque seu traçado mudou e veio para uma configuração que não é adequada. Isso só quem tem esse efeito são pensamentos negativos. Volte para a sua linha de base, continue meditando, continue na sua linha de prosperidade, pensando coisas boas. E o paciente voltava para essa linha e o traçado mudava para melhor, significativamente. Que legal. Então a gente já sabe disso. E aí é interessante, Nath, falar disso, porque o fenômeno hoje da neuronavegação, ele é incrível. Por exemplo, é possível você estar fazendo um processo de terapia cognitivo-comportamental, reafirmando uma série de comportamentos positivos para o paciente e a gente monitorar isso, encontrar o antes e o depois, ou monitorar o resultado em tempo real. Então, em algum momento, essa tecnologia ela vai ser democratizada e vai ser oportuno demais isso, porque é uma ferramenta de auxílio e um guia, é um neuronavegador para o terapeuta que traz um resultado em tempo real muito imediato. E isso é uma necessidade da sociedade. A gente precisa lembrar e discutir aqui que a depressão, por exemplo, é uma pandemia silenciosa. Milhões de pessoas são impactadas. O processo inflamatório do Covid tem levado pessoas cada vez mais à instância esvaziante, emocionalmente falando, da depressão. O nível de suicídio aumentou consideravelmente e, de algum modo, a gente precisa conter determinadas estratégias para que a sociedade continue evoluindo enquanto seres humanos. Senão a gente vai entrar em colapso em algum momento. Então, isso é muito necessário. Ó, perguntaram aqui, uma pessoa disse que tem um amigo que toma Venvance só porque gosta. E aí o João ainda comentou que esse amigo gosta da substância, assim como quem cheira cocaína gosta da cocaína. E aí ele perguntou se faz mal tomar Venvance sem prescrição médica só porque gosta. E uma outra pergunta é se na verdade essas técnicas estão disponíveis pelo SUS para o grande público, de forma gratuita, né? Gratuita. Perfeito. Respondendo ao João, o Venvance é a lisdexanfetamina, né? Ela é bem priminha da cocaína, assim, eles têm um Aham. parentesco bem interessante. Pessoas que não têm o marcador biológico do TDAH, fazendo uso do Venvance, como a gente tem visto aí nas baladas, misturando com bebida, o DJ que gosta de usar para manter o estado de concentração. A longo prazo, a gente já sabe que o estado, a velocidade das atividades elétricas, principalmente nessa região sensório-motor e pré-frontal, elas vão aumentar muito significativamente. E isso vai virar um marcador biológico de quadros ansiosos bem avassaladores. Então, assim, não é recomendável, né? O uso de Venvance, a não ser por uma prescrição médica. Inclusive, ela é uma droga tão perigosa, considerada tão de uso delicado, que a receita é amarela, de controle diretamente com o Ministério da Saúde, e por ser uma anfetamina, ela precisa ter o seu uso de uma forma bastante controlada. Infelizmente, a gente sabe, né, que existe o mercado negro e está bem abundante nesse mercado, né? Infelizmente, como tantas outras, né? Como a Ritalina, por exemplo, é usada e abusada por concurseiros aí, Tem por até pré-vestibulantes. um, um documentário na Netflix falando de como eles usam para fazer prova e Adderall. Eles usam muito Adderall lá e, assim, os estudantes falando como eles conseguem nos próprios dormitórios ali das faculdades e tal. E, enfim, é, eu já atendi jovens que tiveram AVC por conta de uso de Venvance misturado à bebida alcoólica. Já vi mais de uma vez, já tive que avaliar mais de uma vez para cirurgia, 18, 19, 20 anos, pessoas bem novinhas com AVC, porque fizeram uso, assim, tomaram Venvance a semana inteira, porque era semana de prova, e aí chegou no sábado, na sexta-feira, bebeu, usou bebida Uhum. alcoólica e aí teve AVC. E AVC gravíssimo, a ponto de ser indicado para neurocirurgia, de precisar de avaliação e já via, assim, perder completamente as faculdades cognitivas, de ficar até afásico, Sim, pois por é, conta olha que de coisa. vingança. Sim, sim.
A gente está falando de uma anfetamina, né? E o uso da anfetamina associada a álcool, os resultados são desastrosos, né? A vasoconstricção é uma das respostas, né? Que aumenta muito a pressão arterial e acaba deflagrando, inclusive, um AVC hemorrágico, por exemplo, como uma possibilidade gravíssima. Então Ah, fica nossa chamada de atenção aí, né, Nath, para isso. peraí, João, não sei qual que é a sua pergunta da monoamina. Se você quiser mandar de novo aqui, mas não é velha questão do bisturi na mão de um médico. Ele perguntou alguma coisa aqui, mas eu não achei. Estão perguntando que comida que não faz bem para quem está com depressão. Você acha que é melhor deixar isso para um nutricionista responder ou você se arrisca a falar? Não, eu gosto muito de falar desse tema porque eu acho que é uma psicoeducação, Tá tá? Acho bom. que é uma psicoeducação. Já é comprovado de forma muito clara, a medicina integrativa discute isso com muita clareza. O glúten, né, a farinha de trigo, ela é muito nociva por ser muito inflamatório para o cérebro. O leite é muito inflamatório para o cérebro, apesar de ser considerado uma bebida, inclusive, sagrada. Mas é importante fazer a reflexão que a nutrição coloca com muita clareza de que nós somos os únicos mamíferos no planeta Terra que consumimos leite na idade adulta, ainda de outro animal. Isso chama bastante atenção. O Hum. nosso processo, nosso DNA, ele está programado para entrar num processo inflamatório saudável no início da vida, no primeiro ano de vida, onde o bebê, tomando leite, ele multiplica de tamanho e de peso naquele 1 ano. Depois disso, o, o uso e abuso da lactose, seja no leite, seja nos derivados, ele é muito, muito, muito desagradável para o cérebro. Todos os pó brancos, né, de uma forma geral, incluindo a cocaína, inclusive, mas o açúcar branco, a farinha de trigo, a própria cocaína são muito nocivas para o cérebro. E eu chamo a atenção, né, existem muitas controvérsias, mas chamo bastante atenção também para a cafeína, que é um psicoestimulante que o uso exagerado, a gente vê muito mais resultados negativos do que positivos para o cérebro. Há pesquisas que, inclusive, avaliam, olha o que eu vou dizer, que aqui no Brasil, uma média de 64% dos brasileiros são hipersensíveis à cafeína. Só que Cara, a gente está falando de um produto que é extremamente forte na indústria brasileira, desde a composição do Brasil colonial. Então a entendi. gente entende que muitas vezes quando a rentabilidade do café está baixa, aí entra documentários na televisão aberta falando dos benefícios do café, e imediatamente o consumo aumenta e a gente não sabe avaliar e precisar os impactos cerebrais do uso e abuso de cafeína. Porque a gente precisa pensar, Nath, que a cafeína não está só no café, está na Coca-Cola, está no chamate, está no tererê, está nos chocolates ao leite, está nos energéticos, né? E está nas medicações para dor. Então, assim, muitas vezes você chega no consultório, recebe um paciente com uma dor de cabeça crônica, já fez N tratamentos. Quando você vai ver, ele fez um abuso ao longo de uma década de vida de tudo quanto é remédio para dor envolvendo cafeína, e gerou um processo inflamatório e irritativo no cérebro, ao ponto que só a desintoxicação pode levar a um equilíbrio e um bem-estar para que aquele paciente não continue com as dores de cabeça como vivia antes. E eu acho que a gente tem uma coisa cultural do café muito forte, porque é bonito, né? O pessoal gosta muito de mostrar que está tomando café. Então Tem tem toda uma a coisa do ritualística. acolhimento com café, né? Porque a pessoa chega e você fala, Uhum. ah, quer tomar uma água, quer um cafezinho, né? E quentinho e tal. E tem muito chá que também tem cafeína, né? Então, chá Sim. mate. Então, às vezes a pessoa substitui e por ignorância acaba também fazendo uso de uma outra bebida que também tem a cafeína e que vai prejudicar o sono dela. Ó, a gente está se E eu aproximando. chamo a atenção para mais um detalhe, que é o café descafeinado, que é diluído em um solvente de petróleo e simplesmente não tira totalmente a cafeína, não é 0%. E muitas pessoas têm sensibilidade praticamente molecular, ou seja, não mudou nada, pelo contrário, você acrescentou um aditivo químico ali que você está consumindo diariamente, de um metal pesado, por exemplo. Eu vou te fazer as três últimas, tá bom? É, Certo, vamos existe lá. alguma correlação entre hipotireoidismo e alimentação com questões cognitivas? Alimentação, sim, você já falou. Mas o hipotireoidismo, ele tem alguma relação? Sim, porque é Total. hormônio, né?
Sim, total. E a gente já sabe claramente que os hormônios produzidos pela tireoide, tanto o hiper como o hipotireoidismo, eles geram resultados no traçado elétrico. Inclusive, a gente percebe fenótipos que são o formato da onda elétrica, ela pode mudar sensivelmente no hipertireoidismo, por exemplo. Né? Então, os hormônios da tireoide são extremamente moduladores do comportamento elétrico cerebral. Então, quem perguntou está de parabéns aí, porque a relação é extremamente íntima. Ah, perfeito. E a gente recebeu lá na caixinha falando sobre toque. Uma pessoa perguntando sobre o neurofeedback para o tratamento do toque, que eu acho bem legal da gente falar disso, porque acho que tem muita gente que sofre de toque, e eu também queria te perguntar pessoalmente para a síndrome de Tourette, se você já Sim, atendeu algum caso, se você recomenda, enfim, porque a gente sabe que tem uma relação muito grande entre o toque e o Tourette, por isso que eu associei a pergunta, sim, tá? sim, sim. Existe, respondendo às duas instâncias, né, tanto o Laturette quanto a questão do toque, existe uma descarga que está bem acima do sistema límbico. Geralmente a gente identifica em um ponto que a gente chama de CZ no mapa, mas para todo mundo entender, é no alto da muleira, como diria a vovó. Tá? Então, Então, essa descarga elétrica, ela vem geralmente com uma força muito grande do tronco encefálico, que é a nossa região mais instintiva, é o nosso cérebro reptiliano, e os neurônios freadores não estão funcionando com eficiência, então o input elétrico ele sobe com muita agressividade, por assim dizer. E aquela área do sistema límbico, ela é responsável por todos os tipos de compulsão, seja ela sexual, seja uma impulsividade, seja os rituais e as manias no toque. Eis que o neurofeedback especificamente, eu não diria que seria o tratamento de primeira linha, mas a associação traz resultados muito interessantes na nossa prática clínica. Geralmente, quando a gente identifica clinicamente um paciente portador de toque, por exemplo, e no mapa cerebral fica claro esse marcador biológico desse input elétrico na região um pouco mais anteriorizada do que o sistema, o córtex sensório-motor, a gente faz uma eletroestimulação TDCS-HD, que é uma eletroestimulação onde você circula com cátodos, que são eletrodos que não deixam a eletricidade positiva escapar, e ali nós temos um resultado muito bom. Esse protocolo de eletroestimulação é concluído, a gente vai dando reforços com a técnica de neurofeedback para que o paciente faça uma assinatura elétrica mais positiva, justamente naquela área, e aí o aprendizado se consolida de uma forma muito mais eficiente. Tá? Então, essa é a prática que a gente tem e os resultados têm sido bem animadores. ai, que demais, que legal. É muito legal o neurofeedback, né? Muito bom, muito bom. E É uma você neuromodulação volitiva, como a gente chama, psicólogos, né? né, em Como neurofeedback. é? A sua Sim, empresa forma psicólogos em neurofeedback. Você não só sim, trata, também sim, é, sim. então é bem legal isso da gente A divulgar. Neurolog surgiu, Nath, justamente porque na época que a gente começou nesse processo todo, tinha muito pouca coisa com essa lógica que a gente gostava de trabalhar aqui no Brasil. Então, ela nasceu como uma startup de cooperação nacional e internacional nessas coisas. Então, a gente conseguiu trazer, por algumas vezes, profissionais de fora do Brasil e muitas vezes também para fora do Brasil, e também viabilizar a questão de compra de equipamentos que são extremamente caros, e muitas vezes os equipamentos, se você não selecionar da melhor maneira, você gasta muito e não tem o objetivo que você gostaria de ter. Então, a Neurolog hoje dá esses caminhos para as pessoas, para os profissionais principalmente, que querem mergulhar nesse universo. Nossa, perfeito. E é possível fazer a formação online ou a gente tem que. Porque hoje a sua empresa está localizada em aonde? Na verdade, ela não tem um endereço físico mais. Mas, enfim, a gente tem um trabalho de mentoria, que são encontros básicos, onde a gente fala um pouco sobre o business plan ou neurologistas, psiquiatras ou neuropsicólogos que decidem mergulhar na ferramenta. E depois disso, foi o trabalho que a gente entendeu que poderia dar mais certo, assim, porque muitas vezes eu recebo demanda de pessoas que, sei lá, acabaram de chegar dos Estados Unidos, se empolgaram lá e compraram um equipamento.
E aí, quando a gente vai explicar a lógica do equipamento e a funcionalidade, a pessoa diz, ah, eu não me identifico com isso, arruma uma pessoa para comprar, porque eu não vou ficar com isso na mão. Então, a gente entendeu que era melhor fazer uma mentoria focada na lógica para o terapeuta entender exatamente o que é que aquele instrumento faz, qual a grande funcionalidade, quais são os limites dele e quais são os níveis de eficiência e aplicabilidade. E uma coisa que eu vejo sempre é que muitas vezes você se encanta na teoria pelo processo, mas na prática pode não se identificar tanto. Então, na mentoria, a gente mostra todos esses caminhos para as pessoas terem certeza onde elas estão caminhando e os investimentos que farão, porque, em linhas gerais, não são investimentos considerados É, baixos. Mas eu chamo a atenção para os nossos colegas que, assim, do ponto de vista de rentabilidade, é uma coisa fantástica por uma situação simples que eu vou colocar. O neuropsicólogo ele passa a ter uma prescrição de exame e a partir da prescrição de exame você é capaz de construir um protocolo e esse protocolo pode ser aplicado inclusive por um parceiro, que pode ser um enfermeiro, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um profissional que está na parceria contigo ali, mas por se tratar de cérebro, ele pode até aplicar, mas ele vai precisar de você para programar aquilo. Então, muitas vezes, você dá um senso de rentabilidade na lógica de atendimento, enfim, justamente por essas possibilidades de ganhos agregados em valores agregados ao processo e o paciente sempre fica muito satisfeito porque o resultado é pragmático, então ele sempre vem. e eu acho muito legal que quando você dá avaliação, você dá também, além de um diagnóstico, um tratamento. Porque às vezes é chato, né? Pelo menos eu fico um pouco chateada assim quando eu tenho que dar um diagnóstico e não é tão bacana porque a gente não tem tanto tratamento. E a pessoa fala, tá, e eu faço o que com isso? Aí você fala, então agora aí você vai lá no neuro e vê o que ele fala. E aí é muito legal que você já tá com um plano de ação. Então, meio que você deu um problema, Exato, você também já trouxe uma solução, né? E eu acho que isso exato. acolhe, porque é Isso dá difícil. muito senso de realização e prosperidade no processo, na função enquanto terapeuta. Né? Porque você vai ganhando uma certa autonomia para transitar em algo que eu chamo de poder de entrega. O paciente vem para mim, eu sou tão simplesmente o decodificador do que o cérebro dele quer dizer para ele, e depois eu tenho uma ferramenta para o que ele vai fazer para que o cérebro atinja os objetivos. Então, isso traz uma evidência assim muito bacana de realização, inclusive, né? Porque você começa a ter poder de entrega na ferramenta que você se propõe, que é devolver pessoas ao caminho da felicidade. Para estar feliz, você precisa do senso de saúde, bem-estar físico, biológico, espiritual, emocional e por aí vai. Nossa, eu adorei, adorei, adorei. Tô muito, muito feliz. Obrigada. Obrigada para todo mundo que tá aqui. Uma terça-feira, quase 10 Sala horas. cheia, hein? Tava com 80 pessoas ao vivo, agora 60. Então, obrigada de verdade. Olha, de coração, muito, muito obrigada mesmo. Foi enriquecedor. Que bom, Nath. Conte comigo quando você quiser e a gente vai fazendo esses bate-papos aí para ir amadurecendo essas ideias. Serei sua aluna, tá bom? Claro, seja Muito bem-vinda. obrigada. Um Boa noite. abração, um abraço no coração de todos. Eu vou salvar a live e vou te colocar como colaborador, tá bom? E aí, se você quiser, Claro, ela também. claro, com certeza. Tchau, Um gente. abraço Obrigada. aí para os habitantes do planeta Terra Boa e os noite visitantes também. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.